Então, vamos lá, boa noite, novamente. Boa noite. Então, o que a gente vai conversar hoje? Vamos falar do termo que o Joel usa bastante no livro dele, que é do irreal para o real. Tem uma certa confusão, né, dos estudantes do Joel, até eu mesma, quando comecei a estudar Joel, a gente não consegue entender esses termos que ele usa, porque nós não temos outra base de referência para fazer essa análise, né? E pegando agora, né, os conhecimentos do desaparecimento do universo, o curso em milagres junto com Joel, isso é possível, né? Quando a gente não tem parâmetros, fica realmente difícil de entender como é que ele diz que esse mundo aqui, ele é irreal e nós temos que sair do irreal para ir para o real, né? O que significaria irreal? É tudo aquilo que está fora de Deus, tudo aquilo que não tem permanência, não é eterno, não é infinito, né? Então, a irrealidade, ela é mutável, ela é transitória, ela pode ser ameaçada a qualquer momento. E Joel classifica esse mundo que a gente vive, né, entre aspas, porque isso aqui não é vida, né, se a gente for realmente levar em consideração essa situação que a gente se encontra, né, esse mundo que a gente olha, que a gente vê, que a gente percebe, isso aqui não é vida. É uma simulação de uma vida, né? Porque aí você olha para o mundo desprovido de véus, de ilusões, e vê realmente como é que ele é, e você vê todas as distorções, as percepções equivocadas, os erros, as falhas que existem aqui, porque não tem nada perfeito neste mundo. E isso é irreal para o Joel, né? E tudo que está baseado em Deus é real. Só esse lugar tem realidade, tem verdade. Então, ele traz isso nas obras dele, constantemente associado ao pares e opostos, que são aonde a gente transita o tempo todo, entre o bom e o ruim, o feio e o bonito, calor e frio. Esses pares e opostos, eles são oriundos do ego, né? E quem é que fez o ego? Nós fizemos o ego em pensamento. Então, é uma crença que nós fizemos na mente sobre nós mesmos e sobre este mundo. Então, esse mundo que nós vemos hoje, que nós não é que nós estamos vivenciando aqui. A gente parece que está vivenciando aqui, mas nós estamos projetando o tempo todo dentro de um sonho. Por isso que ele não é real. Então, é uma projeção de uma mente, né? Uma mente que está equivocada, não está ancorada na verdade, não está ancorada no Criador. Nós criamos uma... Na verdade, não criamos, nós fizemos uma ilusão de separação. Dessa ilusão de separação, eu projetei um mundo, que é esse mundo que eu vejo agora, né? Que tem aí as nossas vidas, então você tem família, tem filhos, você tem um emprego, você se relaciona com as pessoas, você tem um dia a dia, então você acorda, vai trabalhar, você consome coisas, vê televisão, então é como se fosse um programinha criado, ou melhor, feito, porque foi feito pelo ego, né, para que nós ficássemos hipnotizados dentro desse modelinho. Tá? Então, esse modelo, ele está dentro de uma mente que acreditou estar separada, deu uma certa realidade para isso, porque ela se dissociou da mente de Deus, né, da fonte criadora, então ela está inserida neste sonho aqui, e está acreditando que isso aqui é o real, porque é palpável. Então, o ego, ele fez este universo com o nosso consentimento, nós demos poder para ele criar todas essas imagens, são só imagens dentro da nossa consciência, então ele deu realidade, entre aspas, através dos corpos.
que a gente chama de espírito manifesto. Então, nós temos aí tudo que é matéria que você consegue pegar, sentir, dá uma sensação de realidade, né? Porque aí nós temos a questão do átomo, que aí o átomo ele cai de vibração, cai de frequência, então há a consolidação dessa matéria. Lembrando que, se nós pegarmos ensinamentos nossos de escola, só pode existir matéria se houver energia. E mesmo a energia ainda é um equívoco. Tá? A questão aqui da nova era, que fica levantando a questão de, mas tem a frequência, tem energia, e energia, ela muda o tempo todo. A energia também, ela não é real. E ela foi mais uma armadilha feita pelo ego para fazer a gente acreditar que isso é o que te sustenta aqui e você tem que levar isso a sério. Tá? Então, isso é irreal, porque não está baseado na criação de Deus. Deus não fez isso aqui. Mas nós, como parte extensora de Deus, demos poder para o ego criar todo esse universo de polaridades, de impermanência. Né? Então aí você nasce, começa a ter uma vida, começa a vivenciar as coisas aqui, achando que isso aqui é só o que existe, né? Até que você, em algum momento, vai escutar a voz do Espírito para você despertar deste sonho, mas isso aí vai depender da sua receptividade, do tanto de crenças que tem no inconsciente, né? A gente precisa ir em várias experiências e limpando esse sistema de crenças, até que chega um momento que você escuta a voz do Espírito e te faz um chamado, né? Te convida a você olhar para o que realmente é verdadeiro e o que realmente importa, que é o que aconteceu com a gente, né? A gente passou por várias experiências aí no decorrer, né, dessa existência, em termos de espiritualidade, né? Cada uma de nós aqui foi para algum lugar ou foi para vários lugares, né? A gente pode até relatar aqui experiências pessoais de frequentar igrejas, templos, sabe, algumas filosofias de vida. E aí a gente vai passando por isso porque é natural da busca interna nossa pela verdade, mas a gente não sabe que nós estamos buscando isso, nós estamos buscando Deus o tempo todo. Né? Falta alguma coisa dentro de nós que nos move a fazer essa busca e ir de encontro com a verdade. Eu até acho bonito o nome que a Marcela Leal do Curso de Milagres coloca lá no curso dela, né? O encontro com a verdade. E é exatamente isso que a gente vai buscando. Porque nada disso aqui nos supre. Então, nós temos até relatos aí de pessoas que têm muito dinheiro, né? Que vivem afortunadas no campo material, mas internamente está faltando alguma coisa. Por que está faltando alguma coisa? Porque tem aquela sensação lá no fundinho que está desassociado da verdade. A alma sabe, né? O espírito sabe, mas como está coberto com o véu das ilusões aqui, né? Desse falso senso de realidade, a pessoa ela fica ali, né? Num estado hipnótico. Então nós vamos sendo impulsionados pela nossa alma, né, em várias experiências de vida. A gente provavelmente não começou nesse caminho agora. Tem gente que não acredita na questão de várias vidas, né? Não vamos falar de reencarnação, porque o curso, ele não traz reencarnação. Reencarnação não existe. Seria encarnação, faz sentido mesmo, porque a consciência é uma só e os corpos são vários. Então, a minha consciência, eu como ser real que sou, acoplo em vários corpos, em vários momentos, né? Então, o corpo, quando ele já não serve mais para este ego, ele é descartado. Então, se essa consciência ela não despertou para a sua realidade, ela vai para um lugar, né, que não tem essa densidade, mas depois volta. Por que ela volta? Porque ela não desassociou
né, a sua crença ainda que precisa nascer e morrer para chegar em Deus. É por isso que a gente fala que a morte não existe. Vocês podem ir perguntando, tá? Ou, se vocês quiserem comentar alguma coisa, também fica livre. Então, esse mundo ilusório aqui, ele é muito, muito complexo. É um mundo que não tem nada para te oferecer perto daquilo que você é. O ego, ele, a todo momento, ele te, te engana, né? Ele te leva a acreditar que tem alguma coisa boa aqui, que realmente tem algo factível, que você pode alcançar. Então, nós ainda ficamos na ilusão de melhorar este ego e melhorar as nossas condições humanas para obter alguma coisa que me faça acreditar que isso daqui é o meu lugar. Né? E isso acontece no mundo material, que é onde nós estamos, que é a 3D, né? Que aí o Joel traz depois a quarta dimensão, que já é a mente de Cristo, já é a mente de Deus, né? Onde você já não está mais preso nessas ilusões aqui da matéria. Então, essa irrealidade, ela foi feita pela nossa mente dividida, né, que por alguns segundos imaginou como seria um mundo oposto sem Deus, e criou imagens nessa consciência, né, e projetou. Então, o mundo todo que eu observo aqui, tudo, absolutamente tudo, desde objetos até pessoas, circunstâncias, é uma projeção de várias mentes, né, que é chamado do coletivo, da mente coletiva, e cada um tem o seu universo. Né? Então, eu criei, e não fiz, né? Através do ego, dei poder para fazer este mundo aqui que eu estou vendo, este bairro onde eu moro, essa situação que eu estou vivenciando agora, com essa família, né? Todos os meus empregos, e situações diversas. Então, isso veio dentro de um sistema de crença meu, que está aqui no meu inconsciente, que o ego me fez acreditar, e eu fui trazendo de outras vivências, junto com esta, somada com esta, e projetei. Então, eu estou vendo o mundo dentro, o que está dentro de mim, eu estou vendo fora. Mas é irreal. Por quê? Porque a realidade, ela só pode existir no céu, porque é eterno e infinito. E essa projeção desse pensamento, dessas imagens desse pensamento, eu posso mudar, posso alterar. Mas não eu, né? No caso aqui, né, vamos dizer assim, a Vanessa pode mudar isso por um poder que ela acha que tem. Depois a gente vai entrar nisso mais para frente. Tá? E na próxima aula, eu vou trazer o conteúdo do Provejar do Silêncio, que tem um capítulo lá do Joel, que é do irreal para o real, que é dividido, acho que em 3 partes. Tá? Então, essa irrealidade que a gente vive, e vive entre aspas, né, que a gente acredita estar vivendo aqui, ela é fruto de uma imaginação bem poderosa, digamos assim, porque nós temos em nós o poder do Criador, porque nós fomos feitos, né, fomos criados a partir dessa extensão, então eu dou realidade para isso, aí o ego entra e distorce tudo. Então fica transitando entre os pares de opostos o tempo todo, ele não consegue permanecer só no amor ou só na benevolência. Por quê? Porque ele desconhece. Ele não foi feito para essa finalidade. E aí nós temos o corpo, que é a maior ferramenta de divisão que existe entre eu e Deus. Né? Esse corpo nos divide entre irmãos. Então eu vejo ego, eu sou ego, eu vejo ego. Então eu identifico egos. Eu não identifico Cristo, eu não identifico Deus, eu não identifico presença no meu irmão, porque eu estou separado através de um corpo. Só que o corpo ele não é real, ele pode ser ameaçado. A qualquer momento ele pode desaparecer. E se ele está contido num lugar
como esse, vamos nomear nesse sentido, tá? Ele pode desaparecer, então esse lugar aqui não é eterno e não é perfeito. Então, logo, não é real, é irreal. Só que nós sentimos dor, sentimos sofrimento, né? Nós temos aí vários obstáculos que nós vamos encontrando no dia a dia. Por quê? Porque nós temos o senso de limitação feito pelo ego, que nos fez acreditar que nós estamos separados. Então, essa limitação nossa, entre aspas, que eu não sou ser limitado, mas eu acredito ser, porque lá no meu inconsciente eu acreditei que eu me separei, que eu perdi todos os atributos de Deus, eu perdi todas as características, e ele me estendeu como pai. Então agora eu estou à mercê do ego. Então eu compro tudo que o ego fala. Para mim, eu começo a comprar e começo a praticar. E tudo que ele me vende, eu compro como verdade. E isso foi vindo de 144 mil vidas? Mais ou menos. Humanas. Humanas, né? Mais ou Porque menos antes era isso. pedra, né? É, é o que a Bicho. gente sabe. É o que a gente sabe, né? Vai saber se a gente se assusta e tem aí umas 300 mil, sei lá. Ah, E eles aí, dizem que humanas são 144 mil. Os Vedas, né? Eles falam isso. Mas antes era pedra, era bicho, então. Não sei lá quantas vidas. pois é, porque você começa ali, né? Que eles falam da questão da evolução que começa com mineral, vegetal, animal, tem 44 mil só do humano. Você não sabe o que estava antes, né? E aí você imagina, né? O sistema de crença, como é que fica? O ego fazendo você acreditar nesse jogo, e aí você entra nisso sem questionar ele. Nós não questionamos o ego, nós questionamos Deus o tempo todo. Ai, Deus, por quê? Por que você fez isso? Mas como que eu saio disso? Ai, de novo isso. Ai, Jesus. Mas é nunca. Ai, ego, por que você fez isso? Me fala como é que você chegou nisso. Nós não temos esse hábito de questionar as nossas crenças. E se nós questionarmos, né, ele vai ficar encurralado. Se não vier resposta, a gente já sabe, né? Não é real. E se vier resposta, tem que ainda continuar perguntando, porque ele é ardiloso, ele vai tentar ludibriar a gente de algum jeito. Né? Então, esse termo que o Joel usa, que ele entendeu, ele conseguiu compreender essa mente que fez tudo isso aqui. Aí nós temos aí a percepção, né, talvez equivocada sobre o Joel, que ele conseguiu tudo isso nessa existência, né? E a gente acredita que não. Assim como outros que vieram antes dele, e teve até depois dele, tudo indica que essas figuras, esses símbolos, tá? Porque assim, esses seres que se, entre aspas, iluminaram, se autorrealizaram, eles são símbolos, assim como nós. Tudo aqui é símbolo, tudo aqui é simbólico. Nada pode ser levado a sério e ao pé da letra, porque tudo aqui é simbólico, né? E temos que levar as coisas como metáforas, para a gente não ficar preso nisso aqui. Porque quanto mais realidade você dá, mais chances de você continuar vindo para essa roda. E não vai conseguir sair daqui. E aí depois a gente vai falar da questão da culpa e da autopunição. Então, o que se acredita é que Joel e tanto outros que conseguiram se autorrealizar e entender essa mente, eles já vieram com outras experiências fazendo um processo mental. Já vieram fazendo uma limpeza, uma desidentificação. Que, pô, vamos combinar, né? O corpo vive quanto tempo aqui? 80 anos? Se chega no 100, é meia dúzia? Não sei quantos que a gente conhece. Então, se você coloca uma expectativa de vida aí de 80 anos para nós, e você está começando agora, cara, tu vai levar
Quanto mais, é o que o HC fala várias vezes nos vídeos, né? Você começa fazendo a limpeza numa vida, termina na 30ª, não sei. Você não faz tudo de uma vez, não tem como fazer tudo de uma vez. Buga. A gente já buga aqui, fazendo umas catarsezinhas, a gente já dá umas bugadinhas de vez em quando, né? Quando a gente faz umas limpezas de algumas crenças que a gente identifica assim, que a gente pega e fala, nossa, eu tô preso nisso aqui. E você se assusta com aquilo, porque você fala, como assim eu tô presa nisso aqui? Como é que eu me vejo desse jeito? Como? Então, explica muita coisa. Como é que um ser desse vai fazer, né, um processo desse de uma vez só? Não dá. Então, nós acreditamos o seguinte, que Joel, ele já veio mais limpinho, digamos assim, mais pronto, mais receptivo. Já começou o questionamento dele, né, aos 19, acho que 20 anos, quando ele conversa com a mãe, que ele está buscando Deus. E aí, no percorrer, né, da trajetória dele, que ele leva em torno de 18 anos aproximadamente, que ele tem várias faixas de desdobramento da consciência. Se você pega as obras do Joel, essa obra agora que eu estou terminando, que é além das palavras e pensamentos, é diferente das obras lá de trás, das principais obras, no sentido que ele incorporou realmente o não dualismo ali, ele tem um não dualismo puro nessa obra, que nós vimos em algumas aulas que nós fizemos pelo Zoom. Né? Então, o desdobrar da consciência é exatamente isso. Ela não é uma iluminação da consciência, a consciência ela é. Né, Val, se tiver alguma dúvida, você pode escrever ou falar. Ela não tem que se iluminar, ela já é o absoluto, já é a pura essência, já é a perfeição, já é o Criador. Então, como é que acontece isso dentro, né, de dentro para fora? É o desdobrar, é o despertar dela, é ela que está despertando, não é a Vanessa, não é a Andrea, não é a outra pessoa, é a consciência que está vindo à tona. E é isso que aconteceu com o Joel. Não é Joel que se iluminou, que se realizou. É a consciência dele que deu espaço, que ele deu espaço para que ela se manifestasse. Então, essa irrealidade, Joel, ele conseguiu interpretar, ele pegou o ponto X, ele transcendeu essa mente do irreal, ele não deu poder a essa irrealidade que a gente está vivenciando aqui, nós estamos experimentando em expiação, e ele identificou, isso não existe. Então, por que eu vou dar realidade a isso? Então, ele voltou para a presença. Então, ele faz isso o tempo todo, que é o que nós estamos procurando fazer. Então, você caiu na irrealidade aqui de dar poder para alguma coisa desse mundo, como as próprias doenças, né? Fome, miséria, escassez, guerra, você busca voltar para a presença no mesmo instante. E aí você fala, só Deus é real. Só Deus é real e eu sou filho de Deus. Por quê? Porque se você gastar tempo tentando entender a irrealidade, você vai ficar nisso aqui, assim, você não vai sair disso aqui. Porque você está tentando entender uma coisa que não existe. Como é que você entende algo que não existe? Você vai explicar o que não existe? Você não pode explicar Deus, vamos combinar. Tem essa questão também. Deus não é explicável, não é pensado, não é mental. Mas a irrealidade também não. Ela não tem como ser explicada. Ela não tem como ser compreendida no sentido de querer mudá-la. É o que o Joel fala nas questões das mudanças humanas. Quando ele fala assim, o quadro, né, humano de tentar mudar isso aqui. É o que a gente tenta fazer o tempo todo. Você quer mudar o tempo todo isso aqui. Só que é irreal. Ele vai voltar para o estado original dele sempre.
Porque ele vive nesse estado, não tem outro estado. Então, ele é um ciclo vicioso isso aqui, é um disco riscado. E você entra nesse disquinho riscado. Então, o irreal, ele não tem poder, porque ele é uma projeção de uma mente que está separada, que acredita estar separada, mas eu acho que essa mente, ela realmente está separada. Essa outra mente que ele fala, que é a mente pura, essa consciência mesmo, ela já está unida. Mas nós fizemos duas mentes aí, né? Então, essa mente que acha que está separada, ela fica projetando o tempo todo essas imagens e fantasias aqui. E aí Joel fala, vai do irreal para o real. Saia deste mundo de ilusões, deixe de dar poder e acreditar para esse mundo de ilusões e vá para só o que é real, que é Deus. Mas aí tem um vício na mente. Porque como para nós foi vendido o materialismo, né? Que a realidade ela só existe porque ela é tocada, porque ela é sentida com nossos cinco sentidos. Então as pessoas acreditam, não, como assim? Aquele carro não existe, aquele poste, aquele prédio, esse corpo, como eu já escutei, né, de pessoas que até estudaram, né, teologia, biose e muitas coisas, diz, imagina, eu sou o corpo faz parte de mim, não sou... Eu falei, então, mas vamos tentar compreender isso melhor, né? E a pessoa não quis. Por quê? É o medo. O medo de deixar de ser quem acha que é. O medo de perder esse corpo. O medo de não experimentar as coisas aqui. Então, o ego, quando ele se sente ameaçado, vai atacar. Ele vai atacar, ele não vai permitir que você mude suas crenças em relação a isso aqui. Porque ele está numa iminência grande de subir. E aí ele vai entrar na sobrevivência. A crença da pessoa ela vai surtar, é que nem o HC fala, não mexa na sombra do outro. E se mexer, vai pular. E pula mesmo, né? Já viu. Então, o irreal do Joel é isso. É este universo que não foi feito por Deus. Não tem Deus no sentido da substância invisível que tudo anima. Então, assim, você pega uma flor, que a gente já fez o estudo da rosa, a rosa é uma imagem. Ela só é rosa porque alguém me disse que não é rosa. É só uma imagem, é só uma rosa. Mas o que está por trás da rosa? A substância que anima ela. Da onde vem essa substância? Da fonte que tudo criou, inclusive nós. O ser que eu sou. Não essa aparência, Vanessa, né? Não é essa pessoa. Porque essa pessoa ainda não é o ser real. Eu, como extensão de Deus, tenho os atributos dele, então eu fiz isso junto com o ego. Poderia ser um lugar talvez só de paraíso? Eu não sei, às vezes tenho minha dúvida se isso seria possível com o ego aqui. Porque o ego, se ele é o oposto de Deus, eu acho pouco provável que isso aqui pudesse em algum momento. Não, porque o céu não tem outro, é o céu, né? Não tem dois céus. É um céu só. Não tem como ser dois. Então, a gente trazendo essa percepção do céu para cá, o único lugar onde o céu e o paraíso podem permanecer aqui é na mente. Não pode trazer o céu para cá. Assim como você não pode trazer Deus para cá. Porque se você trouxer ele para cá, você está dizendo que isso aqui é real e ele é idiota. Porque ele entrou num sistema dual. Logo, ele fez a dualidade também. Logo, ele vai te punir. Você é pecador, então você vai ser punido. Certo? Tem mais essa ainda. Então, Joel, ele teve esse
esse deslumbre, né, se é que eu posso chamar assim, de conhecer essa mente. E ele conseguiu transitar dessa mente irreal para a real, dando espaço para a presença dele. E para o espírito, ele cita o espírito várias vezes, né, nas obras dele. Não é uma vez só. Tanto é que tem uma obra dele que é a Arte de Curar pelo Espírito, que é quando ele faz a unificação das mentes, né, a mente dele, consciência, junto com a consciência do outro, que é a mesma mente. E ele não via separação, ele não via doença, ele não via causa, ele não via problemas, porque para ele já estava muito assentado na consciência dele, e isso é impossível. Então, quando você tem essa, não sei se eu posso chamar de uma sensação, um sentimento, é um descanso na consciência de uma, é como se você tivesse uma certeza que ela é inabalável. E aí, quando você ganha essa certeza inabalável, né, que nada pode mudar dentro de você, você já ancorou isso. E aí fica fácil de você estender essa mente. É o que eu falei na aula de ontem, quando, né, alguns irmãos me disseram que quando olha o sofrimento do outro, fica triste, né? Então tá vendo o parente lá na UTI, tá vendo o outro sofrer de alguma doença. Aonde está o sofrimento e a doença dessa pessoa? Não a que está enferma, mas a que está vendo. Está na mente dela. Ela tá dando poder, né? Ela está dando poder, porque é a mesma mente. Então, se ficou sentido, se aquilo mexeu internamente, é porque se identificou. Houve uma identificação ali. Ela tem em algum lugar no inconsciente dela ali que aquele sofrimento é real. Ainda não está unificado, ainda não conseguiu desvencilhar no sentido de só olhar e observar e não ver realidade naquilo no sentido assim de que Deus é maior, né? Que nós temos a presença que é só isso que existe. Não que o corpo daquela pessoa não esteja realmente passando pelo sofrimento, ele está passando pelo sofrimento, está sentindo. Por quê? Porque a identificação com o corpo é muito grande ainda. Há ali na mente daquela, né, até nossa mesmo, quando nós estamos sentindo dor, né, que nem eu acabei de fazer o canal, eu sinto latejar. E aí eu olho para aquilo, mas quem é que está sofrendo ali? Quem é que está sentindo aquela dor? Não sou eu, é o corpo que apenas está respondendo a um estímulo de algo que foi feito no inconsciente lá atrás. Mas eu, como essência, eu não posso sofrer, porque eu sou espírito. Então, no momento que a gente olha, né, para essas situações de calamidade aqui, né, vamos falar das coisas bem mais densas, né, que a gente conhece, sabe, né, o que acontece aqui. Num primeiro momento, é muito difícil você olhar sem julgamento. É muito difícil você ver alguém passando fome, alguém sendo violentado, passando por situações difíceis, né, catastróficas, digamos assim, fatalidades. Mas por quê? Porque a nossa mente ainda não consegue ver que é só um jogo, que é só um cenário, que é só uma projeção de uma mente que está dividida, que está separada. E aquele irmão, irmã, né, que está naquela situação de desafio, está sem o Cristo interno ali, no sentido de não reconhecimento, não que não tenha, mas não consegue ainda chegar num nível de olhar para si e falar, pô, por que que isso está ocorrendo? É os questionamentos que a gente faz para o ego, né? Esses irmãos, eles vão alcançar essa mente em algum momento. Porque não tem como não alcançar. É impossível não escutar o chamado.
Só que eles chegaram num nível tão dividido ainda, tão identificado nisso aqui, que não consegue nem ao menos ir para essa outra mente e reconhecer que existe outro lugar, outra possibilidade, outra escolha. Nós chegamos nesse nível. Nós ainda não conseguimos sair da identificação do corpo, de olhar para esse mundo aqui com olhos sem julgamento 100%, mas nós estamos no caminho. Porque se chegamos até Joel, é um grande sinal. Nós estamos acessando um material que foi pioneiro. O Joel, ele foi, assim, do Ocidente, eu acho que a figura mais importante do não dualismo, vamos colocar aqui em um canal colocou aqui no YouTube, né? Cristão, não dualismo cristão. Aonde ele não vê pecado, ele não vê culpa, ele não vê dor, não vê sofrimento, não vê inferno, que é o melhor de tudo, né? Não vê que você vai para o inferno. Ele lida com a questão do karma. Fascinante, né? Porque o karma é só culpa. Eliminou as culpas, elimina o karma. A partir do momento que você vai para a onisciência, onipresencia, o reconhece como pai, como filiação, né? Genuína, você eliminou tudo isso, porque, de novo, é uma ilusão e é irreal. Então, como é que eu posso comprar algo irreal para mim, no sentido de limitação e de punição? Não tem lógica. Então, o conceito do irreal para o real é justamente isso, você trocar de mente. Você sai dessa mente doente, dessa mente limitada, condicionada, acreditando que este mundo tem alguma coisa para te oferecer, que há alguma coisa de bom aqui, e migra para essa mente perfeita, pura, né? Perfeita, imaculada, invulnerável e impecável. E aí, quando você está nessa mente, você está em paz. Por isso que dizem, né? Você só pode criar com a mente no céu. O co-criador consciente mesmo é aquele que tem a mente no céu. Os pés na terra e a mente no céu. Porque o co-criar está ligado ainda, né, com a questão da manifestação, né? Mas o curso nos traz uma coisa muito interessante, que é o fazer. Se eu acho que eu preciso fazer, é porque eu estou com falta na mente. Porque se eu tenho tudo, eu só de pensar, eu crio. Olha o quanto é fascinante enquanto Joel fazia isso. Joel, ele não tinha falta na mente, embora ele passou por situações, né, teve ali situações de falência, né, que eu até coloquei no WhatsApp um trecho, ele chegou e falou, eu fiquei tão falido como qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa, e aí ele chegou num ponto zero, né, é como se fosse, meu, não tem mais nada para você perder. O que te resta agora? Começar de um outro jeito. E qual que é esse outro jeito? É estar nessa mente, é estar neste lugar, é fazer a escolha o tempo todo. A cada minuto, a cada segundo, você escolhe de novo. Opa, escorreguei, escolhe de novo. Opa, escorreguei, escolhe de novo. Isso é prática. Não existe fórmula mágica. O professor Sandro dizia isso, HC fala isso, Joel fala isso, não dualismo fala isso. Uma mente sem prática nada pode fazer. Tirar os condicionamentos humanos, nós estamos aí, eu não sei quantas vidas, né, condicionadas a esse lugar. Como é que você vai? É prática. Mas a prática, ela vai te deixando afiado, né? Então, você vai precisando cada vez menos fazer essa nova escolha. Você vai se assentando nesse lugar com maior frequência. E as coisas vão fluindo, elas vão tomando forma.
O nosso maior problema aqui, eu acho que está ligado a resultados. Nós queremos resultados rápidos. Nós somos ansiosos, né? Tudo questão de ego, né? Quer resultado, quer tá na ansiedade, não tem paciência. E o curso fala uma frase que é muito legal, né? Paciência infinita e amor infinito, né? Então, o irreal para o real que o Joel fala lá nas obras dele é exatamente isso. Você migrar desse lugar para isso outro, mas sem renúncia não tem como. Tem que abrir mão. Enquanto houver, acho que um desejo, ainda está querendo ficar aqui. Está querendo coisas, né, deste lugar aqui. E, como eu já disse, né, o que ele pode te oferecer é muito maior do que isso aqui. Isso aqui é migalhas perto do que ele pode te oferecer. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Tudo bem, gente? Tudo bem, Val? Maravilha. Estou aqui só absorvendo. Então, o irreal do Joel é exatamente isso. Ao mesmo tempo que é simples, você pode traduzir, né, de uma forma muito ampla. Você pode pegar exemplos, né, do dia a dia. E só para finalizar, uma coisa que eu acho muito importante, desmistificar aí o que trouxeram em relação à reinterpretação, no meu ponto de vista, no meu entendimento, não é nós que reinterpretamos nada. Eu acho que isso é uma coisa assim que ficou muito equivocado. Eu até acreditei nisso, que era nós que tínhamos que reinterpretar alguma coisa, mas não é. No sentido assim, quando acontece alguma coisa, né, algum obstáculo, algum desafio para nós, que nós nos pega de surpresa, tá? Questões assim importantes, né? Foi vendido para nós que nós temos que, nós, por poder nosso, pegar aquela situação e tentar compreender aquilo e falar, não, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso, né? Vou ler. Não. Quem é que faz a reinterpretação daquilo que está ocorrendo do lado de fora? É a consciência, é a presença, a onisciência. Você joga para este lugar. Por quê? Joel fala, está também, né, uma frase bíblica, né? Eu por mim mesmo nada posso fazer. E você não tem o poder e você tem percepções equivocadas. Você não tem uma percepção, na verdade não tem o conhecimento. Podemos ter a percepção certa, mas nós não sabemos quando é que será certa também. Então a verdade sobre aquilo você não conhece. Então você vai para essa mente do espírito, para a mente perfeita e entrega essa ocorrência para que ali seja reinterpretada. Porque como está vindo de um lugar irreal, está vindo de um lugar que não tem realidade, não tem verdade, como você vai pegar o poder de Deus para reinterpretar essa situação? Não tem como. Você está usurpando o poder de Deus. Só Ele sabe a verdade. Só a presença sabe a verdade. Então você direciona essa situação para essa onisciência. Aí você, com a intuição, vai receber ali o que tem que ser feito. Aí vem a receptividade. Que aí eu escuto muitas pessoas, né, às vezes me falam, mas eu não consigo escutar o espírito, eu não escuto nada. Por quê? Porque está muito identificado com isso aqui ainda, com o corpo, com esse mundo. Então não vai escutar mesmo. Porque também não acredita. Não está aberto.
tem medo, né, na mente. Então, essa questão da reinterpretação, eu, como experiência, não sou eu que reinterpreto nada. É a onisciência que vai na frente, resolve e só me apresenta, né? Ou me dá o direcionamento para onde eu tenho que ir para resolver aquilo. Mas mesmo assim, ainda é ela que resolve, não é nós. Olha que doideira, né? Um paradoxo, né? A gente achando que é a gente que resolve as coisas, ainda não é. Então, o Então, irreal. é. Diga. Deixa eu só fazer um comentário, assim, né? Que é o que se vende hoje desses coaches todos, né? Da questão de você fazer a cocriação, que eu acho que até dá para fazer, mas assim, é de um esforço sobre-humano você ficar o tempo todo vibrando, é, ou então é a questão de você reprogramar a tua mente, tirar aquele, Uhum. né, aquele programa velho, colocar um programa novo, que é o ego que está fazendo, e aí você tem que fazer isso, e isso a gente chamaria de magia, vai. A gente faz isso, né? Só que é um esforço enorme, é o tempo Exato. todo você tem que fazer, e às vezes nem dá Sim. certo, né? Se você para de fazer, para de dar certo. É que É, na realidade, se você entrega o controle, né, sim, total, aí não tem. Aí que as coisas, né, que começam. sim, O duro é entregar o controle, né? Que o ego não quer entregar o controle. Eu acho que é o mais exatamente. difícil. Mas é exatamente isso. Por quê? Porque não é você que está vivendo aqui. Você acha primeiro que está aqui, mas não está. Já começa por aí. Eu acho que eu estou aqui. Aí vem o paradoxo. Eu não vou negligenciar minha vida, eu não vou deixar de comer, tomar banho, fazer as atividades, mas quem é que está fazendo as atividades? É a presença, é o todo. Por isso que a gente fala que não tem livre-arbítrio. Vamos estender um pouquinho, não tem problema. Por que nós não temos livre-arbítrio? Porque a partir do momento que eu entrego tudo, ele resolve. Eu trouxe o caso aqui do meu dente. Eu não tinha R$ 1.200 para fazer um canal e não tenho ainda. Eu falei, gente, aí eu só escutei assim, deixa que eu resolvo isso para você. Você não precisa fazer tudo sozinho. Aí de 1.200 foi para 170. Ficou mais acessível, né? E então, eu falei, você não esquece de agendar. Ainda falei assim, agenda lá. Fui, passei, né, no consultório, tudo. Entreguei o telefone, nem sabia se iam me ligar. Passou uma semana, me ligaram. Eu falei, olha, até agendou já. Não, gente, eu abandono, né, de tudo, porque assim, só quem realmente quer ficar aqui, quer permanecer nesse lugar, quer ter controle, quer e tem desejos. O abandono dos desejos é o abandono do sofrimento. Eu cheguei a essa conclusão. Acabou os desejos, acabou o sofrimento. E aí você entrega. E aí começa o fluxo, porque se a gente parar para analisar assim com profundidade, como é que você, sendo filho de quem é, vai passar perrengue? É impossível. Não tem como não receber. Só se nós estivermos no mundo. Aí sim. Ele vai suprir o tempo todo, como vem suprindo. Nunca esqueceu. Mesmo a gente birrento, né? Começa a fazer uma birra ali, faz uma birra aqui, pode ali, depois, né? Volta de braços abertos para receber a gente, sem julgamento. Não tem julgamento, né? É só amor. Então, essa irrealidade é muito louca, é muito doido isso aqui. Como diz o senhor lá do curso, né, em Milagres, o Ken, se alguém está achando que isso aqui ainda é bom e tem alguma coisa boa aqui, não está prestando atenção. Não prestou atenção nisso aqui. Porque quando você realmente vê claramente o que é isso aqui,
É assustador. E aí você tenta se encaixar, né, no dia a dia para não ficar num susto, né? Você vai levando os dias, né? Entregando para presença. Ó, já acorda de manhã e fala, não sei o que você quer fazer hoje, decide aí se a gente vai lavar banheiro, se a gente vai lavar louça, o que a gente vai fazer, eu não sei. Mas está contigo. E aí o dia, né? Porque a gente não tem o amanhã, não tem o ontem e não tem o amanhã. Tá tudo certo aí, Val? Tá sim. Nossa, você falou agora, me deu uma vontade de chorar, sabe? Pode chorar, não tem problema não. Faz até bem. Então, assim, na semana que vem eu vou pegar o capítulo do Trovejar, do Joel, que é do irreal para o real. Ele é um pouquinho longo, mas é muito interessante esse capítulo dele. E a gente fecha esse tema com esse capítulo para a gente pegar a ideia do Joel mesmo sobre esse tema, tá? Mas é bom a gente entender o que esse não dualismo fala dessa não realidade para a verdade, né? Para o que é real mesmo, que transcende, né? A matéria. É só espírito, só existe espírito. Não existe mais nada além disso. E aí a gente começa a trabalhar na mente isso, para assentar isso na consciência e fazer o retorno. Tudo bem, gente? Já deu aí 1 hora de encontro. Se alguém não quiser colocar mais nada, eu vou encerrar por aqui. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, Andréa, por ter participado. Participação especial de Drayá. Que câmera, hein? É para não dormir. É porque Oi? o Éder, ele é danadinho. Às vezes ele põe para dormir, entendeu? Mas aí você volta na sexta-feira, tá? A gente vai estar aqui, então você aparece aí. Se quiser, você aparece aí. Tá bom? Jóia. Tá bom. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana, um beijo. Uma boa noite para vocês também. Tudo de bom, bom final de semana. Até mais, gente. Tchau. Tchau, gente.